Olá, meus amigos, como estão vocês? Espero que tudo bem. Olha, nós preparamos esse cantinho aqui todo especial, nosso home office, para ministrar as nossas aulas, nossas videoaulas. E vai aqui a nossa primeira aula do terceiro bimestre, que é a aula do segundo ano aqui os meus alunos aí do Vinícius de Moraes, e segunda etapa EJA, aí os nossos queridos alunos do Raimundo Soares da Cunha. E o assunto de hoje é dilatação dos sólidos. É um assunto bem gostoso, bem apropriado para o momento. Você vê que a nossa cidade, aqui no mês de setembro, agosto e setembro, é um mês muito quente, é bastante quente. E quando o que acontece quando a gente fornece calor a um corpo? Esse corpo ele tem o quê? Um aumento de temperatura. Então, se ele tem um aumento de temperatura, se nós temos aí trocas de calor, o que traz o efeito das trocas de calor? Um dos efeitos das trocas de calor é a dilatação dos sólidos. Obviamente que aqui é um assunto também que pode ser estendido para os gases e para os líquidos. Só que por enquanto a gente vai aqui no momento estudar o que? A dilatação dos sólidos. Recentemente eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre dilatação. Quem fez lembra? E nós temos aí três tipos básicos de dilatação. Nós temos a dilatação linear, nós temos a dilatação superficial e nós temos aqui a dilatação volumétrica. Qual é basicamente aqui a diferença? Na dilatação linear, a gente tem aqui, devido às trocas de calor, nós temos um aumento no comprimento da peça, só uma dimensão. Quando é uma dilatação superficial, por exemplo, no piso da tua casa, na cerâmica, na calçada da tua casa, você vê aquelas juntas de dilatação, ali a gente tem a dilatação em duas dimensões. O que é isso? Comprimento e largura da peça. E nós também temos a dilatação volumétrica, é aquela em que o objeto sólido ele aumenta nas três dimensões. O que são as três dimensões? Comprimento, largura e altura do objeto. Então são basicamente esses três tipos de dilatação que nós vamos estudar hoje aqui na dilatação dos sólidos. É bom lembrar que você pode reforçar todo o assunto que a gente vai ver no seu livro-texto, na página 44 do seu livro-texto, tá ok? E dando um pulinho lá para a página 46 do livro-texto, você vai encontrar uma tabela de grande suma importância, que é lá na página 46, a tabela dos coeficientes de dilatação linear. É isso? O que eu quero dizer com isso? Que cada substância ela tem essa característica, essa peculiaridade importante, que é o coeficiente do material. O que é isso? Com o aumento de temperatura, um corpo com aumento de temperatura, ele tende a dilatar naquela dimensão, ele tende a dilatar, ele tende a aumentar. Obviamente, se eu resfriar o corpo, eu tenho aí um fato contrário, que é contrair o corpo. Mas a gente está falando mais aqui em dilatação, né? Então, é de suma importância essa tabela da página 46, por quê? Porque cada substância tem o seu coeficiente, a sua tendência para aumentar ou para diminuir de tamanho, né? Por exemplo, o alfa que é o nosso coeficiente de dilatação. Quando eu falar alfa, obviamente estou falando em coeficiente de dilatação linear. O alfa do ferro, tu vai encontrar lá na página 46, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A unidade é essa. No momento apropriado eu explico melhor por quê. Por exemplo, o alfa do ouro é 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então tem lá também do ferro, do ouro, do cobre, lá na página 46. Tem do concreto, por exemplo. Do concreto é muito próximo do ferro, por isso que o concreto se dá muito bem com o ferro, lá quando o pedreiro vai fazer uma estrutura, uma armação. Ele casa muito bem o ferro com o cimento, com o concreto. Por quê? Porque seus coeficientes são muito próximos na vida real. Ok? Então, essa dilatação, que é a dilatação dos sólidos, vamos ficar aqui hoje com a linear,
A dilatação linear, ela é calculada. Eu não sei se você já percebeu, mas quando dá assim meio-dia, aqui na nossa cidade está muito quente, 1h da tarde, 2 horas, e se tu for dar uma olhadinha lá nos postes de energia, os fios de energia estão bem moles. O que é isso? Dilatação. Se na tua casa tem lá um piso cerâmico, por exemplo, mostra bem aqui o piso cerâmico. O piso cerâmico, por exemplo, ele tem essas juntas de dilatação, ó. Isso aqui não é só para ficar bonitinho, não. Isso aqui tem uma utilidade, porque quando dá 2 da tarde, 3 horas, 1h30, o tempo está tão quente que a peça ela incha, ela dilata. Então, se não tiver esse espaço, o que vai acontecer com a nossa peça? Ela vai dilatar e vai rachar todinha. Então, é importante que tenha a junta de dilatação, tá certo? Do mesmo jeito lá nas pistas do trem, na ferrovia, a cada 5, 6 metros tem uma junta de dilatação. Se não tiver aquele aço da pista, lá do trem, aquilo ali vai deformar todinho. Então, na ponte também tem junta de dilatação, que é para o concreto não rachar, e daí por aí afora, né? São os efeitos do calor, né? Os efeitos do calor. Forma, para tudo tem forma. Delta L é igual a L0 alfa delta T. Onde o quê? O que é esse nosso delta L? É a nossa dilatação linear que a gente vai aprender agora a calcular. O que é o nosso L inicial? O que é isso? É o comprimento inicial da peça, né? A peça, digamos que a peça no começo tenha 4 metros, a peça tenha 6 metros, 10 metros e assim por diante. O alfa a gente já falou, que é o nosso coeficiente de dilatação, que é importante, está na página 46. E o delta T é a nossa variação de temperatura. Quando você liga a televisão, por exemplo, Imperatriz amanheceu com 22 graus Celsius, é a mínima. Imperatriz, à tarde, está com 39 graus Celsius, é a máxima. O que é a delta T? Delta T é essa diferença, você pega a máxima menos a mínima, você tem a variação de temperatura. Olha um exemplo aqui bem bacana para a gente fechar aqui a nossa aula. Eu tenho aqui, digamos que uma barra de alumínio, O que é o L0? É o tamanho inicial da barra. E eu vou submeter essa barra a um aquecimento, nós vamos aquecer ela, digamos que ela inicialmente tenha 20 graus Celsius. E no final eu quero aquecer ela para 110 graus Celsius. Qual é a diferença? 110 tirando 20, o delta T 90 graus. A final menos a inicial, 90 graus. Essa é a minha variação de temperatura. Então, esse espaçozinho aqui que ela vai crescer, vai até dar uma afinadazinha, esse pedacinho que ela vai crescer, que ela vai alongar, é o nosso delta L, é a nossa dilatação. Então, seguindo esta fórmula aqui, ó, facilmente a gente calcula esse pedacinho que vai crescer, esse acréscimo da nossa barra. Então, o que é o comprimento inicial da barra? Imaginamos que a barra no começo tenha 4 metros. Aqui no começo ela tenha 4 metros. Substituir o L0 por 4. O nosso alfa, aí você vai na página 46, tem uma tabela, onde eu já peguei lá, ó, o alfa do alumínio é esse valor, 25 vezes 10 a menos 6. Substituir. O que é o delta T? Acabei de falar, delta T é a máxima temperatura do dia lá menos a mínima, 110 menos 20, 90. Substituir. Você pode pegar aí a calculadora do seu celular, uma calculadora básica, e multiplicar aqui, ó, 4 por 25 por 90. Pula o 10 a menos 6. 4 por 25 por 90, eu tenho aqui 9.000. 9.000 que vai dar? Eu sei que 4 vezes 25 dá 100. 100 vezes 90, 9.000. Professor, e esse 10 a menos 6, o que eu faço com ele? Ele é de expoente negativo. E vamos recordar aqui um pouquinho o ensino fundamental, lá no 9º ano. Por exemplo, a professora mostrava lá, 10 a menos 2, 1 sobre 100. 2 negativo, 2 zeros. 10 a menos 6, 1 sobre 1 milhão, ó. Esse 6 aqui, negativo, eu vou converter em 6 zeros aqui embaixo. Por isso que 10 a menos 6 eu vou resumir em 1 milhão, 6 zerinhos aqui embaixo. Para facilitar, a gente faz os cortes, 3 zeros de cima, corto com 3 zeros de baixo.
Ou seja, a minha dilatação linear vai ser de 9 sobre 1000. 9 dividido por 1000 dá 0,009 metros, que se você multiplicar por 100, dá 0,9 centímetros. Ou seja, quase 1 centímetro de aumento. Aí você diz assim, professor, mas é tão pouquinho. Mas olha, a dilatação de 1 centímetro, se for numa parede, é capaz de rachar uma parede, é capaz de danificar uma parede. Então é algo significativo. Então as dilatações realmente são valores geralmente muito baixos, mas que produzem um efeito de rachadura numa parede, de rachadura numa cerâmica, numa calçada e assim por diante. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou hoje sobre a dilatação linear. A superficial não é muito diferente e nem a volumétrica. Para você tirar a superficial, que é aquela que aumenta a área, basta você dobrar o alfa, dobrar o nosso coeficiente de dilatação. Por que eu vou dobrar? Porque eu estou falando de duas dimensões. E se for a volumétrica, você tem que multiplicar o alfa, que é o coeficiente, por 3. Por quê? Porque eu tenho 3 dimensões. Fazendo isso, você tem a dilatação, tanto a superficial como a volumétrica, mas o começo é aqui. O ponto de partida é a dilatação linear, onde a gente aumenta o comprimento. Espero que você tenha gostado. Logo abaixo eu vou colocar aí uma listinha de exercícios. Somente dia 30 deste mês eu quero que você entregue para mim. Tem gente mandando muito antes da hora e muito depois da hora. Não, mande dia 30 deste mês e a gente vai corrigir e você vai ter a sua pontuação. Ok? Um abraço, até a próxima aula, se Deus permitir.